Boa tarde, me chamo Marcos Henrique, sou candidato a doutorado e venho apresentar meu projeto intitulado Micromundos Computacionais baseados em narrativas ficcionais de matemática. As narrativas ficcionais da matemática são tramas, contos, histórias em geral que aproximam a partir de contextos fictícios a matemática e suas propriedades dos problemas e situações reais vividas no enredo. A título de exemplo, nesta apresentação podemos considerar o livro O Homem que Calculava, uma narrativa ficcional da matemática, visto que seu autor, Malbataan, narra as aventuras de um singular calculista chamado Beremiz em uma viagem rumo ao Bagdá no século XIII. Em uma das amostras de seu poder de cálculo, Beremiz aponta para uma árvore e diz que ali tem 284 ramos. Sabendo-se que cada ramo tem em média 347 folhas, é fácil concluir que aquela árvore tem aproximadamente 98.548 folhas. Já os micromundos computacionais são ambientes que permitem os usuários interagirem construindo modelos de situações ou fenômenos. E conforme manipulam parâmetros ou objetos desse sistema, o ambiente gera uma resposta dinâmica baseada em um conjunto de regras computacionais. Tomando como exemplo a situação de Beremiz com as folhas da árvore, o protagonista poderia ter sua habilidade simulada por uma planilha eletrônica, que recebeu em suas células as quantidades de folhas visíveis e o total de ramos. Neste caso, o micromundo computacional de planilhas eletrônicas gera uma resposta dinâmica às alterações e operações com suas células, permitindo que o usuário refaça a proeza de Beremiz ou transforme as propriedades da árvore em questão. Assim, temos de considerar que Malbataan tinha em mente um micromundo de inúmeras configurações e modelos enquanto desenvolvia sua narrativa. Porém, somente uma versão estática disso pode ser transcrita na forma narrativa, a qual não poderia englobar a fluidez de variar as componentes e parâmetros da situação vivida por Beremiz. Isto leva o leitor a um estado contemplativo da matemática presente na narrativa, pois ainda que a matemática utilizada seja simplória, o poder de contagem e velocidade de cálculo supera de longe o cálculo mental das pessoas comuns. Porém, dispondo o mesmo ambiente imaginário em um suporte computacional, os leitores poderiam experimentar mudanças no contexto ou mesmo refazer as proezas do protagonista. Então, reconhecendo que existem diversos outros títulos de narrativas ficcionais da matemática, a organização dos requisitos para criar esses micromundos poderia ser replicada a outras obras. Dessa forma, tomamos como questão de pesquisa como podemos definir os requisitos dos micromundos computacionais de livros com narrativas ficcionais da matemática. E para isto, trataremos a matemática presente em narrativas ficcionais de forma observável a partir de micromundos computacionais. Assim, por uma questão de tempo, discutirei cada objetivo específico acompanhado de seus procedimentos metodológicos. A começar pelo específico 1, relacionar os aspectos da matemática nas narrativas com possíveis blocos básicos de construção. A priori faremos um levantamento dentre as literaturas ficcionais da matemática, aquelas com grande dispersão e recomendações de leitura. Após a leitura integral das obras selecionadas, faremos apontamentos para situações onde a matemática aparece. Organizaremos essas indicações em uma árvore de requisitos, descrevendo para cada ramo os instrumentos matemáticos necessários para seu tratamento e sua relação com os instrumentos utilizados no enredo da obra, para enfim reuni-los em kits de ferramentas com o necessário e suficiente para cada situação. O objetivo 2 específico, identificar micromundos computacionais que viabilizam o tratamento dos problemas matemáticos de modo similar aos livros. Assim, priorizaremos a busca e o ajuste de micromundos computacionais com condições suficientes e necessárias para equivaler às tramas. Organizaremos essas plataformas de acordo com os requisitos levantados na leitura das obras e no design adequado para esses ambientes,
tomando norte a relação criada por Plaza e Schwartz, que sintetiza requisitos, sugestões e considerações de 34 especialistas na interação de usuários com micromundos computacionais. Então, para o objetivo específico 3, analisar o potencial auxílio que esses ambientes computacionais oferecem na compreensão da matemática envolvida nas tramas, primeiramente submeteremos o projeto a um comitê de ética e pesquisa e somente após sua aprovação daremos início à busca por participantes voluntários. Como a análise aqui se refere a micromundos de livros específicos, para cada micromundo estudado, teremos participantes que leram a obra original e que não leram. Com ambos os grupos, estes estarão cientes que durante as interações com os micromundos computacionais ou nas resoluções dos problemas com lápis e papel, esses processos estarão sendo registrados em vídeo. Com o grupo que leu a referida obra, realizaremos diversas perguntas sobre como compreenderam a matemática presente no enredo e observaremos como estes consideram os recursos computacionais auxiliares ou não para a compreensão e envolvimento com a matemática da narrativa. Com o grupo que não leu a obra, passaremos problemas ou abstrações análogas ao livro antes, durante e depois de utilizar o micromundo computacional, para que resolvam no lápis de papel e também dentro do micromundo computacional. O objetivo específico 4 propõe comparar nas estratégias utilizadas para resolver problemas de matemática a influência desses ambientes computacionais. Assim, observaremos em relação aos próprios participantes como estes inicialmente organizavam seu raciocínio, como isto ocorreu na plataforma computacional e qual sua influência na resolução posterior. Dessa forma, ao final do estudo, esperamos obter, por meio das experiências realizadas, um método para organizar estes requisitos e de suas construções. E dado a quantidade de narrativas ficcionais de matemática disponíveis, este método poderia ser adaptado a estas obras, resultando em novos micromundos computacionais que auxiliem o leitor ao colocá-lo para interagir e modificar situações análogas às tramas. A seguir, temos as referências utilizadas nesse projeto. Obrigado.